Boa tarde. Esse é o curso de EDPs e aplicações. E esse curso, a ementa, se eu não me engano, eu ia olhar antes da aula e esqueci, a ementa tem mudado um pouquinho ao longo do tempo, porque aqui no IMPA começaram a ter cursos de EDPs. O de mestrado evoluiu bastante ao longo dos anos e também o de EDP Teoria Linear. Então, pelo menos quando eu ensino esse curso, eu tenho o professor Zubelli e tal, eu tenho tentado fazer esse curso, fazer mais ainda jus ao nome de EDPs e aplicações. Então, em ter aplicações. Então, nesse sentido, vocês vão ver a ementa, o que eu apresento no curso tem mudado um pouquinho com respeito à ementa. Mas eu vou já dar a bibliografia, e inclusive as minhas notas estão na minha página, minhas notas, principalmente da última vez que eu dei o curso, e com respeito às notas da última vez que eu dei o curso, é muito parecido. Então, na verdade, olhando as notas que estão na minha página, já tenho uma ideia mais ou menos de como vai ser visto o curso. Tá? Então, é um curso que eu começo, como vocês vão ver, eu começo com aspectos geométricos de equação de evolução, tá? E que é muito útil esses aspectos geométricos em problemas de evolução e, em particular, problemas de evolução com aplicação em ondas, como um exemplo, que é a minha área de pesquisa, ou fluidos, que é o nosso grupo aqui de matemática aplicada no IMPA, talvez o maior grupo, que sou eu, o professor da Marquezinho e o professor Alexei Mailibaev. Então, a gente vai começar vendo EDPs de uma forma, no começo, abstrata, mas geométrica, em oposição ao outro, ao outro curso que é EDPs de Teoria Linear. Então, a gente vai começar vendo também, em oposição um pouquinho, equações quase lineares e não lineares, tá? Que se vê também no curso de EDP mestrado, mas nem todo mundo fez o mestrado aqui no IMPA, e acaba sendo uma visão um pouquinho diferente de algumas coisas. Tá? E aí a gente vai caminhando para aplicações e especializando, vendo um pouquinho de análise assintótica, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, para ter digamos assim, sabor, uma visão não completa, porque é impossível em um semestre, mas uma visão de aspectos de equações diferenciais parciais em aplicações. Tá? Na aula que vem, eu vou fazer uma coisa que eu fiz recentemente no curso que eu dei. Inclusive, eu tenho esses dois coleções de notas, uma está em português, outra está em inglês, que é uma variação. Eu vou misturar as duas, vou depois escanear a outra que está em inglês, de um curso que eu dei nos Estados Unidos quando eu passei o ano sabático 2015-2016, que eu agreguei mais coisas para enriquecer mais aspectos de matemática aplicada. Eu vou disponibilizar na minha página para vocês essas outras notas também. As em português já estão lá, e eu diria que ordem de grandeza lá, 50% a 60% das notas, ou até mais, 70%, é a mesma coisa, parecido. Então é uma questão de gosto. Tá? Então vamos lá, deixa eu começar a escrever algumas coisas. Bibliografia, eu preciso pedir esses livros, não tive tempo, que eu cheguei recentemente de viagem, botar esses livros na biblioteca, mas a bibliografia são os seguintes livros que eu sigo, que eu uso para fazer as minhas notas bem, vocês vão perceber isso conforme forem estudando as notas. Então, o primeiro é um clássico. Esse aqui é um R do Fritz John. Partial Differential Equations. Springer Verlag. A minha edição, eu acho que a nossa da biblioteca também é a 4ª edição, que eu acho que é de 71. Não sei se é depois. Depois tem um outro livro que é um pouco mais aplicado e refere muito ao Fritz John. Fritz John também é aplicado, que o título é parecido.
de matemática aplicada. O autor é Eric Zoderer. Esse livro é da John Wiley, segunda edição, e é de 89. Um outro livro, esse aqui, eu escrevi e depois já discuto com vocês, é Nonlinear. Um livro bastante conhecido, Locknath Debnath. Big House 97. E o quarto, deixa eu escrever todos eles, eu discuto com vocês, eu faço meus comentários. Claro que tem muito mais livros que esse e muito bons. E ao longo do curso eu vou mencionar outros. Differential, desculpa. Um livro da American Math Society. Depois, ao longo do curso, eu menciono mais. Aqui na minha nota está escrito Rhythm, que é um de ondas, mas eu menciono quando a gente chegar lá. As minhas notas, que vocês encontram na minha página. Eu vou colocar essas notas novas em inglês lá também, mas as antigas já estão lá, vocês podem baixar, é um PDF único. A desse meu curso de inglês, na verdade, está dividido em vários arquivos. Eu quero ver se eu consigo juntar e fazer ele ficar menos pesado, tá? Então, nessa minha página aqui, e tem um link no topo, clicar em, se não me engano, está escrito em inglês, assim, Courses. E aí aparecem notas, inclusive, do meu curso de fluidos, tal, aos pouquinhos tentando me organizar e colocar. Então, www.impa.br, isso aqui é um tio, Narbin e as minhas notas. Então, deixa eu pausar aqui, deixa eu dar uma respirada para comentar esses livros, tá? Então, repito, não é exaustivo. A biblioteca do IMPA até é bem boa em livros de ADPs. É questão de gosto também, às vezes você gosta de um estilo ou de outro. Tem autores que falam de mais, tem autores que falam de menos. Os autores que falam de mais, muitas vezes, incomodam alguns leitores e outros leitores gostam. Os que falam de menos, a mesma coisa. Fritz John, por exemplo, é um livro que eu gosto muito, mas quando era aluno do doutorado e lia ele, é um livro fininho, vai um pouco na conversa e de uma forma, algumas vezes, perigosa. Você, muito bem escrito, você lê uma página e fala, entendi. Mas transformar essa página em equação, muitas vezes me levava mais de uma hora ou tal, que era traduzindo o inglês para a linguagem matemática e vendo o que ele estava usando para fazer, para ir daqui para ali e por aí vai. Mas é um livro muito bom, eu gosto muito, mas eu falo brincando, muitas vezes é como um concentrado, tem que adicionar água para fazer o suco, porque muitas vezes é seco, mas é um livro muito bom. O Zoderer, talvez já um pouco contrário, é grosso e tem muitos exemplos. E de vez em quando você se perde no mar de informação, mas é muito bom e ele mesmo refere muito ao Fritz John. Dá para ver que ele é bem mais novo. Fritz John estudou pelo Fritz John, quer dizer, algumas coisas. Depois tem esse livro aqui do Debnath, que é bastante conhecido, é bom, porque também é mais especializado e fala bastante de aplicações. É um livro não linear de ADPs, mas ele é um pouco, eu diria que não é um livro muito bom para aprender, porque ele meio que mostra a equação, discute um pouquinho, pula detalhes, tal, meio
uma vitrine, uma amostra, onde é muito bom para conhecer, essa equação faz isso e tal, mas muitas vezes você precisa e não é diferente do Fritz John, que a informação quase toda está em palavras, aqui nem tem toda a informação, você precisa de um outro livro para completar, mas é uma boa assim, referência de equações diferenciais parciais não lineares, com suas aplicações, mas nem tudo, pelo menos da onde da minha maneira de pensar, se aprende completamente por aqui, né? Mas é uma boa referência. O livro do Evans é um livro que é mais para puxa mais, ele fala em algumas aplicações, mas ele sim, eu acho que realmente nas aplicações é só uma vitrine mesmo. Está aqui uma aplicação, é assim, mas se você já sabe, você fala, tá legal, se você não sabe, isso não é muito para aprender. Ele é um livro muito bom, excelente, mas na parte de análise de ADPs e o curso de teoria linear, se não me falha a maioria das pessoas que ensinam esse curso usam o livro do Evans, não é? Você já fez o curso. O livro do Evans que é Espaço Sobolev, análise funcional, então, mas tem um pouquinho de aplicação, mas é bom porque, pelo menos, é a referência do livro como análise. Então, nesse curso, a gente não é um curso de análise, mesmo quando a gente faz análise assintótica, em alguns lugares é formal, porque muitas vezes é muito complicado provar teoremas que o que você está truncando da sua série converge e tudo mais. Então, esse é um livro de referências, só para saber que existe, quem nunca ouviu falar. E as minhas notas, tá? Onde junto com o curso, e agora como é gravado, é legível, dá para começar, eu acho, com as minhas notas, a aquecer os motores. Eu adoraria algum dia digitar as notas, latecá-las e transformar um pouquinho num texto mais didático, mas me falta tempo. Tá? Então, isso aqui para início de conversa é bem bom para começar a entender o assunto. E, como eu falei, outros livros vão aparecer no meio do caminho. Sim, segurei isso aqui para não esquecer. Né? Obviamente não tem lista de presença, mas sempre na primeira aula, não sei quem vai acabar fazendo o curso, mas eu queria pelo menos ter um nome, um e-mail, porque eu mando listas e coisas assim por e-mail, e também orientador para saber qual é a área de interesse de vocês. Tá? Então, só botar um nome. A avaliação do curso são listas, mais provavelmente um teste, mais uma avaliação final, que pode ser, talvez, vai depender do tamanho da turma em geral não é muito grande, seminário ou como é que eu chamo? Como se fosse um relatório. Em cima de artigo que eu forneço. Então, dependendo do tamanho da turma, eu dou um artigo, ou dou mais um artigo. Se for pessoas, enfim, a gente vê dependendo da turma para fazer um seminário, para mostrar, não precisa, não é um artigo para a gente exercitar o assunto desse curso num artigo. Muitas vezes o artigo tem mais coisa e quando chega no final do curso eu oriento, que não precisa, dependendo do artigo, entender tudo, mas tem que entender bastante com respeito ao assunto do curso. Ou também, uma coisa que eu já fiz, inclusive nesse curso que eu dei nos Estados Unidos, que funcionou bem, que é como se fosse um relatório. Eu dou um artigo e quando a turma é um pouquinho maior, em vez de dar o seminário, você faz um relato, como se fosse um reportzinho sobre o artigo. Então, acho que é isso em termos de informação geral. Tá? Assim, e aí eu lembrei. E aí, na aula que vem, eu quero fazer uma coisa que na última vez que eu dei esse curso, nos Estados Unidos funcionou muito bem, que é o seguinte: hoje eu vou começar já um pouquinho essa parte teórica da parte geométrica, né, esquentando bem devagarzinho. Provavelmente no comecinho vocês
talvez até já saibam ou não, mas é a parte geométrica de algumas EDPs de evolução. E aí, na aula que vem, eu vou trazer meu laptop e vou fazer uma apresentação bem aplicada, de coisas ligadas, inclusive, à pesquisa, e que eu fiz esse quase que experimento e funcionou bem, que é essa apresentação que eu vou fazer no meu laptop. Na próxima aula, vocês vão ver figuras bonitas e tudo mais, talvez não vão ter muita ideia de onde elas vêm, e no final do curso eu meio que repito essa mesma apresentação. E o exercício, na verdade, para vocês é justamente ver a diferença que o curso fez no entendimento, para mim também o curso fez no entendimento daquelas figuras que aparecem primeiro só como figuras bonitas e tal, e depois no final com a teoria entrando na discussão. Tá? Então vocês vão ver, eu achei isso uma experiência válida que funcionou bem e quero repeti-la. Então tá, vamos começar com algumas noções. Então, noções introdutórias, e apresentar aqui um caso bem simples. Tá? Então, quando a gente aprende EDPs, né, na graduação ou até mesmo no mestrado, as 3 EDPs que a gente vai revisitá-las aqui, as 3 EDPs clássicas que a gente aprende. Se eu falar em EDPs para vocês, quais são, o que vem à cabeça? Quais são os primeiros nomes que vem à cabeça? Até dependendo do gosto da pessoa, a ordem que eu vou falar é diferente. Porque a gente aprende, inclusive a gente vai ver mais adiante, as 3 classes básicas, que é hiperbólica, elíptica e parabólica, né? E é assim, acho que um pouco que eu vou falar aqui, e é assim que aparece um pouco na minha cabeça. A hiperbólica, a mais simples, é a equação da onda. A elíptica a elíptica é Laplace, e a parabólica é a equação do calor. Né? Mas então, no caso, e são todas essas equações, são todas equações de segunda ordem, tem uma derivada segunda. Tá? Então tem uma equação que ainda é mais simples, a equação da onda ainda é mais simples, e que a gente usa muito quando faz o curso de métodos numéricos e EDPs. A gente usa ela como um objeto para testar ideias. Então, quando a gente quer testar ideias, a gente testa em coisas simples, depois vai tornando elas mais complicadas. Então, um caso bem simples, essa equação, deixa eu ver se estou chamando de setor, que eu vou chamar então da equação da onda unidirecional. E aqui a gente tem o dado inicial. Essa equação daqui está em oposição com a equação da onda, que em geral a gente aprende que é essa daqui. Né? Então, isso está claro para todo mundo, né? A equação, o índice é a derivada parcial dessa função de xt. Tem aqui o eixo do x, aqui tem o u, e, por exemplo, isso aqui é o meu f de x. Então, todo mundo aqui já fez um curso de EDPs de graduação, né? Talvez de mestrado, não sei. Mas, se a gente ver essa equação daqui, né, para vocês, essa equação daqui, primeira pergunta que eu faço é: dá para entender por que eu estou chamando ela de equação da onda unidirecional? Sim? Porque essa equação só permite ondas viajando em uma direção,
e nesse caso vai ser para a direita, deveria ter dito, mas acho que já está claro, C maior do que zero, a gente vai ver já por quê, e já essa equação da onda aqui permite informação viajando nas duas direções. A gente vai entender tudo isso de forma bem sistemática, e já vamos complicar o problema. Essa equação daqui é a equação de evolução, T é tempo, né? X é espaço. Esse aqui é o dado inicial, então eu também posso chamar, como é uma onda, eu posso chamar isso aqui do perfil inicial da onda. Já estou colocando uma aplicaçãozinha, né? Chamando, né? Uma onda agora, esse é um modelo tão simples que para onda do mar, onda que seja, é muito simples, então é quase como se fosse também um modelo muito simples para onda, se tivesse uma onda numa corda, mas só indo numa direção, né? A gente aprende essa equação daqui como é a equação da corda vibrante e tem condições de contorno. Eu aqui não estou colocando condição de contorno por enquanto, estou colocando ela toda na reta, né? E a pergunta é, existem várias maneiras de resolver essa equação. Então, qual é a palavra-chave? Então, vocês que, né, reconhecem, já estudaram isso, como é que se resolve essa equação? Qual é a palavra-chave em termos de técnica? A primeira que ocorre para vocês, não tem resposta certa nem errada, porque é a primeira que aprendeu. Na minha cabeça vem uma que seria talvez a primeira maneira que a gente aprende em graduação. Características que a gente vai ver agora, mas talvez até antes de características, separação de variáveis. Tá certo? Então, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Que vem antes. Então, separação de variáveis e características, né? Então, tá correto. Então, a gente pensa o seguinte, se a gente tem nesse caso, se já meio que adivinhando, pensando que a gente não sabe de características, se a gente escreve isso aqui, ó, usa uma regra da cadeia, e escreve isso aqui assim, que não deixa de ser, já pensando no método da característica, a gente olhando para a equação, a gente vê que se eu tiver num referencial, então já dando um saborzinho aplicado, referencial com velocidade c, isso aqui é igual a zero, que é a EDP, né? Se U for a solução da EDP. E daqui a gente vê, então aprende isso aqui, que então, eu nem falei em característica, eu vou falar já. Estou meio que adivinhando coisas, mas vocês falaram corretamente característica. E faz sentido isso que eu estou escrevendo? Né? Vou agora meio que falar em português o que eu escrevi, meio que tirando aqui da cabeça. Que é, escrevi sabendo um pouco sabendo aqui várias coisas, inclusive sabendo que, deixa eu botar até aqui embaixo, que por separação de variáveis a gente consegue isso. Eu estou talvez um pouco assim, separação de variáveis, que nos leva meio que a Fourier, a gente sabe que a gente chega a essa solução daqui, ó. Tá? Por separação de variáveis e por essa solução também. Tá? Então, agora em português, o que eu escrevi em termos de expressão matemática. Por separação de variáveis, se a gente fizer Fourier, fizer umas macaquices com Fourier, a gente chega a essa conclusão de que U de xt é o perfil inicial, então falando em termos de onda, é o perfil inicial transladando ou mais em termos aplicados, mas falando viajando, em termos matemáticos, está sendo transladado com velocidade c. Né? Então, isso aqui é uma variável que está sendo transladado. A gente pode escrever justamente para essa nossa característica.
ou viajando. Então, basicamente, esse perfil inicial aqui vai andar para a direita sem mudar de forma. Isso a gente poderia ver por separação de variáveis, que é simples de entender, mas é meio que talvez mais trabalhoso. A gente vai já sistematizar o uso de características, mas aqui, se a gente lembrasse que essa onda é uma onda que viaja sem mudar de forma, a gente podia ter perguntado assim, vem cá, e se eu tomar a derivada total do u no tempo, então a gente faz du dx dt mais du dt, então a gente observa daqui que se eu estiver num referencial móvel com velocidade c, vai ser justamente a nossa característica para esse problema, o meu u não muda. O meu u não muda no tempo se eu estiver observando as coisas no referencial correto. Tá? E a gente vai ver situações onde coisas se mantêm constantes ao longo das características. É justamente esse o caso. E aí, para a gente observar que esse U se mantém, dessa daqui, para concluir e colocar uma anotação que fique claro para o leitor que o U não varia ao longo de uma característica, eu escrevo isso aqui, que estou dizendo que o U, e usando um pouquinho de notação de EDO, que é como se fosse essa EDO daqui, eu estou dizendo que o U, ao longo de uma órbita, x de t, que começou no ponto x0, não muda no tempo, é constante. Que é justamente o que a gente vai ver para cada uma dessas alturinhas aqui. Eu vou acabar me repetindo, mas eu espero que seja saudável. E eu estou fazendo uma maneira um pouquinho usando o nosso conhecimento, não muito sistemática. Eu agora já vou sistematizar, né? Que é fingir que eu não sabia de nada disso, como é que eu posso sistematizar? E aí essa sistematização para um dos casos, por caso quase linear, nos ensina como sistematizar para o caso não linear. E tem uma onda, tem uma equação no caso não linear, a equação da Eikonal, que está ligada a ondas, é uma equação interessante. Tá? Então, será que é isso que eu queria falar aqui? Eu acho que sim. Tá? Então a gente vê que se f é C1, então a gente pode derivar, tudo mais, enfim, são questões todas simples. E aí, para esse caso unidimensional, a gente olha para esse plano daqui, que a gente vai olhar vai olhar bastante para o plano xt. Note que aqui eu estou no plano x e u. Se eu olhar no plano xt, eu tenho então que um ponto xt, essa é a minha característica. Qual é a inclinação dessa característica? A inclinação tem que ser olhada nessa direção, assim, que é dx dt igual a c. Então, é dx dt igual a c. Essa é a característica. E aí a gente vê, então, que a gente tem aqui, em uma dimensão um pouquinho esquisito, em segunda ordem fica mais interessante, mas a gente aqui tem o que a gente pode falar que é o domínio de dependência de U de xt e a região de influência de um valor inicial em xi. Tá? Com a equação de segunda ordem vai ser um pouquinho mais interessante. Mas olha só, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte: qual é o domínio de dependência de U de xt? Então, qual é o domínio, em outras palavras, qual é o domínio de dependência? Deixa eu falar de outra maneira, perdão. Já é repetindo da mesma maneira. A solução U está dependendo de que pontos para ter os valores dela. Então, a solução U nesse ponto xt, deixa eu fazer talvez uma anotação assim para chamar a atenção que é um ponto específico. X de t maiúsculo. Né? Então, a solução
nesse ponto x maiúsculo, t maiúsculo, que é, se eu estiver nesse lugar, nesse instante do tempo, a solução só depende do valor inicial num ponto, aqui. Porque a gente acabou de ver que o valor propaga aqui. O valor é constante aqui. O valor é constante e propaga ao longo dessa característica. Ou seja, o U é constante ao longo dessa característica. O U é constante ao longo dessa característica. E todas as características desse problema são paralelas porque a velocidade é constante C. Então é quase como se fosse, e deixa de ser um modelo simples, como se fosse um vento, uma correnteza soprando com velocidade constante a informação para lá. Faz sentido? Né? Então essa pergunta aqui, domínio de dependência de U nesse ponto, nesse tempo, se eu estiver nesse ponto aqui, no plano xt, a solução depende de valores ao longo dessa reta, que na verdade depende só de uma única constante. E que era o quê? O valor inicial aqui. Aí já vou fazer um desenho em 3D, que eu acho que fica muito mais simpático disso aqui. Mas primeiro vamos exercitar, porque depois a gente vai fazer em 2D, em 2D, segunda ordem isso aqui. E aí a região de influência de um valor inicial em xi, por exemplo, que é esse ponto aqui, isso aqui é uma característica, é um xi constante, veja, isso aqui são várias retas, isso aqui é onde ela cruza o eixo do x, no tempo zero, certo? É só olhar para essa reta para cá, né? Isso aqui é a inclinação e onde ela intercepta. Então, para diferentes valores de xi, então, a região de influência de um valor inicial em xi é essa reta. Ou seja, se eu pegar a minha solução, meu dado inicial e mudar o valor dele nesse ponto daqui, onde eu botei a cruz, qual é a região que ele vai, então, que a solução vai mudar quando eu mudar esse valor inicial? Só sobre essa reta daqui, porque é ali que propaga a informação. Então, nas próximas aulas, eu vou me repetir o tempo todo, já que eu estou lidando com um problema. Aqui já está começando o exercício dos aspectos geométricos, muito simples, e eu estou lidando com um problema que, em termos de aplicação no começo é abstrato, eu vou estar sempre falando um pouco desse tráfego de informação, tráfego de valores, de como é que as coisas se influenciam, em particular no plano, né, usando o plano xt. Agora, olha só como é que simplifica quando eu faço, por sorte eu tenho esse espaço aqui, quando eu faço o desenho 3D. Quando eu faço desenho 3D, aqui é x, aqui é tempo e aqui é u. Certo? Então, na verdade, agora eu estou juntando esse desenho daqui com esse desenho daqui. Então, vou botar aqui meu dado inicial. Eu tenho essa onda aqui, esse perfil inicial. Deixa eu ver se eu uso agora o giz azul. Tá? Então, é essa figura daqui. E agora, pelo aquilo que a gente estudou no plano xt, né? Olha só o que acontece. Deixa eu pegar esses três valores aqui para eu poder fazer a perspectiva correta. Isso aqui são três linhas paralelas ao eixo do tempo, mas a informação viaja com essa velocidade, c. Então, essa inclinação daqui vai ser... Deixa eu pegar essa aqui num tempo mais adiante. Então, essa informação daqui vai viajar com velocidade c. Então, vem para cá, essa viaja com velocidade c. Vem para cá, essa viaja com velocidade c. Vem para cá. E se o meu desenho estivesse perfeito, mas não vai estar muito perfeito. Não. E, por favor, me ajudem. Essa onda é idêntica àquela, o que não está no desenho. Tá? Mas é como se eu tivesse uns trilhos aqui em paralelo e tudo isso viaja com a mesma velocidade, a onda mantém seu perfil inicial. Tá? O desenho aqui não está idêntico, mas está claro, né? Onde o riscozinho branco é paralelo ao tempo. Então é isso que está acontecendo.
Tá? Quando a gente tiver a equação de segunda ordem, a gente vai ver uns desenhozinhos, né, mais fácil. Então, beleza. Então, agora vamos complicar um pouquinho. Vamos complicar um pouquinho e agora vamos começar. Até aqui eu estou fazendo coisas já meio que adivinhando um pouco, porque eu já conheço, já estudei. Mas agora vou fingir que eu não sei nada. Vamos tentar fingir que a gente sabe nada e que, na verdade, vai nos ajudar a sistematizar esse problema. A gente pode resolver esse problema de novo. Então, vamos olhar agora para equações quase lineares. Tá? Então, eu vou escrever uma equação quase linear geral em uma dimensão, quer dizer, uma variável dependente e duas espaciais independentes. Então, consideremos a EDP tá? Então essa EDP, ela eu vou isso não é necessário. Vocês vão ver quando eu falar depois da equação não linear, a equal o y não é tempo, mas eu vou nem vou escrever no quadro negro, mas eu vou em muitos momentos só para facilitar talvez a conversa, mas não precisa ser. Vou pensar em y como se fosse tempo, tá? Vamos pensar em y como se fosse tempo, mas não precisa ser tempo. Tá? Então, olha só, eu tenho essa equação daqui. O que mudou? É uma equação que, de certa maneira, lembra. Essa daqui é um caso particular. Tá? Então, naquela equação dali, ó, esse C daqui é 0. Esse B aqui é 1, que isso aqui faz o papel do tempo. E esse A daqui é constante. E é igual a C. Certo? É um caso particular. Essa equação daqui, ela é chamada de quase linear. Ela, na verdade, é uma equação não linear, mas em equações de tipo a gente faz a distinção na literatura entre quase linear e não linear, apesar de que matematicamente essa é uma equação não linear. Por quê? O coeficiente depende de U. Então, talvez acho que eu estou sentindo muitos de vocês aqui, não sei se já ouviram falar da equação de Burgers. Já ouviram falar da equação de Burgers? A equação de Burgers é uma versão não linear dessa equação da onda. Então, a gente vai estudar Burgers depois, mas Burgers é assim, U de t, U de x igual a 0. E olha, quem está fazendo o papel da velocidade c é U. E essa equação também pode ser escrita assim, ó. Então, é certamente uma equação não linear, mas ela não é chamada de não linear, ela é chamada de quase linear. Não linear, a gente vai ver o que faz essa não linear. Então, vamos dar a definição de quase linear. A equação quase linear é quando os termos na derivada mais alta são lineares. Então, uma equação não linear, que é a econal, como a gente vai ver depois, é um termo em que as derivadas mais altas são não lineares. Então, deixa eu até escrever aqui para já contrastar para vocês. A econal é uma equação assim, ó. Essa é uma equação não linear, porque os termos na derivada mais alta são não lineares. Aqui, os termos na derivada mais alta são lineares, mas os coeficientes dependem da solução. Então, tem uma não linearidade no problema, mas por isso é chamada de quase linear. Tá? E tem outras, por exemplo, que a gente, enfim, está no Fritz John, a gente não vai olhar em princípio, mas que é a semilinear, onde esses termos aqui são lineares, mas esse termo aqui pode ser não linear. Enfim. Então, como é que a gente resolve? Tá? Como é que a gente resolve? Então, veja bem, assim, graficamente, em termos de escrever, essa equação aqui não parece ser muito mais complicada do que essa, tem uma cara parecida, né? Essa aqui a gente meio que tirou
a característica do chapéu, tirou por eu dizer, imagina que DC dt é igual a C, por inspeção, estou viajando no referencial móvel e tal. Então foi um pouco adivinhação, porque a equação era simples. Agora, a gente quer fazer de forma sistemática. Vamos momentaneamente fingir que não sabe nada. Tá? Então, o que a gente faz? Então, vamos estudar essa equação, como eu anunciei, de forma geométrica. E que a mim me agrada muito. Então, que a gente vai fazer? Deixa eu fazer meu desenho em 3D de novo. X, Y, Z, onde Z é a mesma coisa que U, tá? X, Y, Z. Lá a gente tinha X, T, U, tá? É chamar de Z. E vou aqui desenhar, bem, não tem muitas cores, vou botar assim mesmo. Que eu vou chamar a minha superfície integral. Isso aqui é a superfície U, Z igual a U de XY. Logo, é a superfície integral. Então, muito geométrico. Né? Então, o que essa superfície aqui diz? Já vai definir mais coisas. Eu estou dizendo o seguinte: se eu resolver o problema, a minha solução, que eu vou chamar de Z, é uma função U de XY. Certo? E essa se chama superfície integral, porque é como se eu tivesse integrado, resolvido a EDP. Tá? Em métodos numéricos, quando a gente resolve uma equação diferencial, seja ela EDO ou EDP, a gente muitas vezes encontra nos textos, nos livros, na literatura, escrito métodos de integração numérica para EDO ou para EDP. Que tem uma coisa que tem derivadas, você vai retirar as derivadas integrando, de alguma maneira. Então, é um nome genérico para isso. Então, daqui é a superfície integral. Tá? Aí eu acho isso muito legal. Né? E depois a gente vai usar isso num cenário que aparentemente isso não está tão assim de graça na nossa cara, mas por isso que isso aqui é bom para o caso não linear, a gente vai usar ideias parecidas, apesar que as coisas vão estar mais escondidas, e esse exercício então é muito útil, que é o seguinte: o que eu vejo aqui em termos geométricos? Eu vejo o seguinte, ou melhor, deixa eu fazer uma leitura geométrica dessa EDP. Veja que essa EDP eu já fiz uma leitura dela meio que mecânica, se eu quisesse dizer, isso aqui for o A é a velocidade depende do perfil de onda, que é exatamente o que o Burger está fazendo, a velocidade depende do perfil de onda, mas já a gente chega numa aplicação. Tá? Então, isso aqui é a leitura da EDP como várias taxas de variação, velocidades, que for. A leitura mais mecânica, de onda e tudo mais. Agora, eu vou fazer uma leitura puramente geométrica. Essa EDP, numa leitura puramente geométrica, nada mais é do que um produto interno, usando a superfície integral. Porque ela está dizendo basicamente que essa equação daqui está basicamente dizendo que A, B, C, esse vetor, é o campo tangente à superfície integral. Porque eu tenho basicamente isso aqui, que A, B, C, produto interno, o X, o Y, menos 1 é igual a 0. Onde isso aqui é normal, a superfície, é o gradiente, né? A superfície aqui é normal a S. Vou chamar aqui superfície integral S. Tá claro? Né? Então, o produto interno. Então, a gente tem aqui imediatamente essa leitura puramente geométrica de que esse campo, que é complicado, tal, a gente até nem sabe o campo ainda, porque a gente não resolveu, a gente não sabe mas ele é tangente
a superfície integral. Então, a gente pode, pensando em termos de parametrização, a gente pode escrever várias coisas, mas a gente pode escrever, dentre outras, já que isso aqui é um vetor tangente, a gente pode escrever isso aqui, ó. Tá? Então, momentaneamente, estou chamando o U de Z, como eu já anunciei aqui. Estou chamando o U de Z. E aqui eu estou basicamente definindo o vetor tangente, onde eu, digamos assim, omito a minha parametrização. Certo? Por exemplo, se S é a minha parametrização na superfície que a gente vai usar depois, isso aqui, dizer que isso aqui é tudo igual a mesma coisa que eu dizer que dx ds é igual a A, dy ds é igual a B e dz ds é igual a C. Tá? Então, omitindo a parametrização, estou dizendo que esses incrementos ao longo aqui daqui, uma variação nessa, isso aqui é uma posição x na superfície, isso aqui vai ser um x mais dx, então dx, dzinho x está para cá, que vai ser esse cara dali, então esses caras são paralelos. Tá? Estou vendo vocês um pouquinho com a cara meio assim, mas ó, o vetor x é o vetor xyz, que é um ponto na superfície. Esse vetor aqui. Agora pega um ponto para cá, que eu não vou desenhar aqui porque está muito pequeno, que seria um x, esse x mais um dx, para cá que é esse dx, que é justamente dessa relação. E aí, sai, então, daqui sai, então, ou ainda, temos o sistema de equações características, onde agora vamos escolher a parametrização. dx ds é igual a x, y, z, dy ds é igual a b, x, y, z, e dz ds então esse aqui é o nosso sistema de equações características. Não é uma EDO, isso aqui é uma EDP disfarçada de EDO, já ia comentar isso já. Então, a gente tem esse sistema, que na verdade são EDOs. É um sistema de EDOs, mas que depende de... Mas não é um sistema de... Se fosse de EDOs, seria de dimensão 3, não é, porque depende de uma família de parâmetros, dependendo se a gente tiver um problema, que eu vou já explicar já, se a gente tiver um problema de valor inicial ou um problema de Cauchy. Então, mas em princípio é um sistema de EDOs. Então, vou botar aqui, sistema autônomo de EDOs características. Vou botar até aqui já para chamar a atenção, uma família de sistemas autônomos de EDOs características, porque isso vai depender, vai ficar claro já de cada ponto. Então, é claro, ó, se for problema de valor inicial, é um sistema de EDOs, para cada ponto aqui eu saio para uma EDO, depois para outro ponto eu saio para uma EDO. Então, na verdade, eu tenho infinitos graus de liberdade. É isso que eu quis dizer. Se fosse só um sistema de EDOs usual, isso aqui teria 3 graus de liberdade. Né? Uma equação de 3 equações. Mas isso não é verdade. Tem 3 graus de liberdade por cada ponto do meu problema de valor inicial. Depois eu vou explicar aqui com o problema de Cauchy. Mas para cada problema de valor inicial, eu tenho 3 graus de liberdade para esse tipo de equação aqui, se eu pensar em y como tempo. Tá? Então, por isso que, na verdade, ainda é um sistema de... Né, obviamente, é um sistema de EDOs autônomos, sim, mas, na verdade, é uma EDP com uma roupinha de EDO que facilita a gente resolver, mas lembrando que a gente ainda tem infinitos graus de liberdade. Tá? Então, a gente tem essa família de EDOs. Então, vamos pensar que temos isso com A, B, C suaves.
tá? No nosso domínio ômega de interesse. E daí a gente pode usar né? Como a gente vai ver, temos resistência e unicidade via teoria de ADOs com dependência contínua em parâmetros, tá? No caso, um dos parâmetros é, por exemplo, o ponto inicial. Então a gente vai ver, vocês vão ver, quando a gente for resolver esse sistema de ADOs, ele vai estar atrelado, vai ter um parâmetro que é o ponto inicial dele, x0, onde x0 é vetor. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso com certeza. Então, comentários, está na minha próxima página aqui, mas deixa eu escrever porque esse completão. Temos na verdade a família de curvas características a dois parâmetros, x0, y0. Se for um problema de valor inicial e eu pensar em y como tempo, então esse cara é zero, então na verdade vai ser só um parâmetro. Tá? Mas aí quando a gente for falar em problema de Cauchy, se vocês não sabem o que é problema de Cauchy, a gente vai ver, talvez, não sei se hoje, na próxima aula, vai depender dos dois parâmetros. Aí temos então, também mal escrito nas minhas notas, as soluções dependem, deixa eu ver, também uma família de soluções de sistema, entendeu? Eu acho que está um pouco mal escrito, mas com a maneira que eu escrevi, antes de botar aqui, e eu conserto, escrevi assim, uma família de soluções do sistema de ADOs. Eu botei a 3 parâmetros, mas talvez seja a 3, enfim, variáveis, né? x, y, z. Ou seja, a gente precisa resolver x, y, z para no final, e a gente vai ver que, por exemplo, se a gente pegar essa maquinária que a gente está desenvolvendo agora, a gente depois fala assim, tá bom, vamos pensar que essa equação quase linear, na verdade, é linear. O B é 1, o C é 0 e o A é C. Aí, sem adivinhação nenhuma, essa máquina, que é relativamente, não é muito difícil, vai nos dar, pum, direto, essa solução daqui, sem ter que fazer separação de variáveis, sem ter que somar série de Fourier nem nada. Tá? Usando característica. Então, é bom, a gente testa. E é muito bom testar a maquinária mais sofisticada num cenário simplesinho para a gente ver que a gente entendeu tudo, né? Para a gente não fazer besteira. Então, seguindo o Fritz-John, estou seguindo o Fritz-John. No Fritz-John tem o seguinte teorema. Eu vou enunciar e indicar a solução, quase tudo, mas enfim. O teorema diz o seguinte. Mas é bom para a gente, inclusive, começar a visualizar as coisas e perceber a estrutura por trás, tá? Então está claro porque eu falo que isso é uma maneira geométrica de resolver, né? Porque até agora eu estou só usando geometria, né? Quer dizer, só vetor tangente e construindo EDOs a partir disso. E aí, se a gente souber resolver as EDOs, e nos casos linear e quase linear, alguns casos é bem simples, acabou o problema, a gente tem a solução. É isso que a gente vai ver.
e a gente depois discute em termos de linguagem aplicada, ondas, o que for. Mas por enquanto está assim, abstrato, sem aplicação nenhuma. Então, se esse ponto P for um ponto na superfície integral S, deixa eu escrever de forma mais abreviada, está aqui, ó, já botei superfície integral S, que é Z igual a U XY. Então, né, se a gente tirar o gradiente dessa superfície, é que deu aquela coisa. Então, seja um ponto P na superfície, seja gamazinho, definição, uma curva característica passando por P. Então, gama está contido em S. Esse é o teorema simples. Ou seja, em termos de desenho pictórico, é o seguinte. Está aqui minha superfície integral. S, X, Y, Z. Está aqui o ponto P. Aí suponho que vem uma curva gama, né? Tem essa curva gama e que fura a superfície. Tá? Então, um teorema simples. A gente vai ver que, na verdade, vai aparecer ingrediente de EDO, porque a gente está cozinhando o problema com cara de EDO. De novo, é cara de EDO, sistema de EDOs, mas não é uma EDO porque tem, né, tem infinitos graus de liberdade, é uma família de EDOs. Então, tá claro que tá sendo perguntado aqui, ó, eu tenho uma superfície integral, eu tenho uma curva que eu sei que é característica, satisfaz aquela EDO, e ela fura uma superfície integral. Então, se ela fura a superfície integral, queremos nos convencer de que esse desenho está errado. Ou seja, essa curva não pode estar passando e aparecendo, ela está sobre a superfície integral, ela faz parte da superfície integral. Então, uma curva característica não pode passar por uma superfície integral, solução da EDP, só num ponto. Ela está na superfície. E a gente vai ver mais adiante que justamente a superfície integral é meio que folheada para essas curvinhas e tal. A gente vai ver como construir soluções usando essa intuição geométrica. Tá? Então, o que a gente vai olhar é um pouco para esse desvio aqui. Tá? Vai dar um nome para isso, se não me engano é Zzão, vou ver já nas minhas notas. A gente vai olhar para esse desvio, tá? O quanto esse desenho está errado, mas justamente a matemática vai provar que está errado, que esse desvio daqui, deixa eu dizer de outra maneira, a demonstração vai ser o seguinte, a gente vai cozinhar uma EDO para esse desvio, supondo que há um desvio, que a curva característica fura a superfície integral, a gente vai cozinhar, escrever uma EDO para esse desvio, mas depois vai se convencer de que, e vai sair por unicidade de EDOs, tal que a solução dessa EDO para esse desvio, a única solução que a gente tem é a trivial. O desvio é zero, logo está na superfície. Tá claro? Tá? Então é essa a ideia. Então vamos lá. Então, gamazinho é x de S, y de S, z de S, solução do sistema característico, tá? Por hipótese. Ok? E vou dizer que tá, escrevi assim, a anotação está assim, que está dizendo que a curva avaliada no ponto S0, tá? Deu o nome, é o ponto P. Então, isso aqui, na parametrização dessa curva daqui, ó, na parametrização dessa curva aqui, isso aqui é o ponto S0. Tá? A curva depende de S. Então, vamos lá. Então, agora vamos escrever o desvio. Vai ser definido da seguinte maneira. Era Zzão? Não. Eu falei Zzão, na verdade é Uzão. Vai ser definido assim.
onde tá bom? Agora o que eu acabei, a historinha que eu contei aqui em português, agora está codificada em notação matemática, né? Então, o desvio, que é o usão, eu tinha dito que era zezão, mas na verdade é usão, é o desvio. Então, olha só, é o quanto. Então, esse desvio, agora aqui em português, é o quanto a característica, se isso aqui for positivo, é enquanto a característica está por cima da superfície integral. Certo? Porque o U é a superfície integral. Z, né? Se fosse Zzinho igual a U, eu estaria na superfície integral. Mas o Zzinho, agora, não confundir com a notação, é esse ponto na curva característica. Então, usão é o desvio. E a gente quer se convencer que esse usão é trivial. Que se for característica, tem que viver, bateu num ponto, então está dentro dessa tá nessa superfície o tempo todo. Tá? Então, agora é um pouco preparado isso aqui, a ideia toda está aqui. Então, preparado isso aqui é braço. Então, calculemos dusão ds, que vai ser dz ds, u de x, dx ds, menos u de y, dy ds. Isso vai ser... É melhor, eu vou escrever tudo. X de yz menos a x de yz o x mais, não, menos b de x yz o y, que é igual, escrevendo isso agora com mais cuidado por extenso, é igual a esse aqui, né? Cadê? Aqui. C x de s, botando tudo explícito, u de s, usão de s mais u de porque o que a gente fez? A gente substituiu aqui, ó, o que está sendo feito é substituir aqui em z, que z é usão mais u. Está óbvio aqui. Tá? Para escrever tudo em termos de S. Tá? Vocês fazem depois as continhas de detalhe, mas, enfim, está tudo aqui. E aí, tá, então deixa eu acabar de completar aqui. Vai ser menos a x, y, u de s mais u de xs, ys, u de x menos, bem, vou agora abreviar b, essa coisa toda, u de y, tá? Esses pontinhos aqui significa essa coisa toda, tá? E aí, observamos o seguinte, concluímos o seguinte, depois é fácil de ver o seguinte, que utilizando a EDP, concluímos, vou escrever pequenininho para poder caber tudo aqui, concluímos que dusão ds em S0 é 0 e isso a gente já sabia que usão em S0 é 0. Isso aqui a gente já sabia, que era daqui. Mas isso aqui a gente conclui daqui. Tá? E aí, vou deixar para vocês pensarem em detalhes. Daqui, basicamente, por unicidade de EDOs. Implica que o de S é identicamente nulo. Tá? Então, basicamente, a gente está dizendo que naquele ponto, se a gente pensar em S0 como se fosse o nosso cronômetro, né, o nosso tempo para essa EDO de evolução, né? Então, no tempo S0, eu estou num ponto
onde a solução é zero e é um ponto estacionário da EDO. É um ponto crítico da EDO. Tá? Então, vai ser zero para todo tempo. E uma maneira de olhar para isso, por exemplo, e deixo meio que solto a palavra para vocês, uma maneira, por exemplo, é olhando para Gromov, tá? Que vem de unicidade de EDOs. Mas em termos, digamos assim, da minha intuição é isso. Eu tenho isso aqui, pensa em tempo, pensa em S como tempo, no instante inicial do meu cronômetro, vamos pensar em S0 como zero, no instante inicial da minha EDO, S0, eu tenho, na minha EDO, eu tenho um ponto crítico, o campo é zero, e o valor ali naquele ponto crítico é zero. Então, meio que como se nada vai acontecer, eu vou ficar no ponto crítico, então a solução é zero. Tá? Esse é o argumento meio assim, né, intuitivo. Logo, se U é identicamente nulo, significa que o desvio é identicamente nulo, logo está colado, está na superfície o tempo todo. E a gente vai ver mais adiante que essa superfície é meio que, quando a gente vê inclusive programas de Cauchy, a gente vai ver que a nossa construção local para a solução é meio que assim, folheando a coisa por características. Tá? Mas enfim, já viu que a característica aqui, se furar, está na superfície. Depois tem mais dois fatos que está nas notas, está no Fritz John. Eu vou só enunciar as proposições, mas ao longo desse mesmo sabor. Tá, então também temos aqui nas notas, tá? Tudo isso é Fritz John, estou seguindo Fritz John, para quem também quiser ver o texto um pouquinho mais, com mais conversa, mas não muito mais, eu acho. Fritz John, como eu falei, é econômico. Então, as duas, vou fazer proposição 1 e 2, e a demonstração está nas notas e também é muito geométrico. Então, a primeira é a seguinte, proposição 1. Deixa eu ver se eu escrevo de forma também sem escrever demais, então, de forma mais telegráfica, então assim, ó, S. Pronto, escrevi isso aqui, vocês já são especialistas, estou dizendo que essa é a superfície integral, tá? Solução da EDP. Então. Ah, não, mas calma, estou contando a história. Então, não, estou contando errado. Perdão. Então, vai ser uma superfície integral, tem que concluir. Então, se essa superfície, tá, não é? Se essa superfície é tal que S é a união de curvas características, que é um pouco que eu estava já preparando na cabeça de vocês, de curvas características, então S é uma superfície integral. Então já um pouco, se eu tiver um bando de características, né, e essa for a união dessas características, ela é uma superfície integral. Já dá para a gente começar a acreditar, porque se furou ali, já está dentro e tal. Então, o argumentozinho aqui, 4 linhas nas notas e também do Fritz John, deixo para vocês. E proposição 2 diz o seguinte: S1 e S2, cadê? Perdi aqui nas notas, tá? Superfícies integrais. Se P pertence à interseção dessas duas superfícies integrais, então S1 e S2 se interceptam ao longo de uma característica, passando por P. Tá? Então, deixa para vocês verem. Tá nas notas, vejo para vocês
pensarem ou até tentar fazer sozinho, depois está no Freestone ou nas notas. Ótimo. Então, vou deixar aqui, tem 10 minutinhos, vou parar meio que, talvez, agora 5 minutinhos antes, mas só deixar preparado o que a gente vai ver na próxima aula, porque não vale a pena começar. Então, o problema de... A gente vai ver agora como é que a gente lida com o problema de Cauchy, que é o seguinte. Eu faço um desenho direito. Então, deixa eu ver. X, Y, Z, que é o U. Aqui é a nossa superfície integral. Então, o que a gente vai ver na próxima aula é o problema de Cauchy. E que a gente vai ver o seguinte, a gente vai ter uma curva inicial, então a gente vai ter um gama definido parametricamente da seguinte forma. Tá? Que é basicamente dizendo que o X é um F de S, o Y é um G de S e o Z é um H de S. Tá? Então, basicamente é o seguinte, a gente tem aqui uma curva gama nossa curva inicial. Tá? Então, essa curva gama, então o problema de Cauchy é como é que, se nos forem dados sobre essa curva gamazão, como é que a gente constrói localmente a solução? A gente vai aprender isso já. E isso é... Primeiro vamos ver o seguinte, se essa curva gama for tal que o G é zero, é meio que a mesma coisa que encostar essa curva nessa parede daqui. Na parede aqui, fazer um desenho assim para ficar melhor, senão vai ficar muito bagunçado. Vou fazer um ângulo aqui talvez melhor, que é nessa parede aqui. Né? Essa parede daqui é a parede de y igual a zero, então é o problema de valor inicial. Tá? Então, se eu tiver esse gama aqui, eu tenho um problema de valor inicial. Esse carinha daqui é uma parametrização que me foi dada ao longo do x, então a distribuição de pontos iniciais ao longo do x segue uma certa regra. E se eu estiver falando num problema de onda, esse H de S, segundo essa certa regra de F, em geral o x vai ser igual a S em muitos casos, tá? Mas isso aqui vai ser o meu perfil de onda inicial. Tá? Agora, no problema de Cauchy, assim, com essa curva que está aqui no meio do espaço-tempo, e de novo, estou pegando emprestado y como tempo para poder comunicar melhor, não precisa ser necessariamente tempo em todo o problema. Tá? Isso aqui está me dizendo o seguinte, agora usando um blá blá blá, palavras com um sabor de aplicação. Né? Então, o problema matemático é isso aqui. O problema matemático aqui não precisa estar esse papo agora, a gente vai aprender a resolver esse problema assim. Mas do ponto de vista de aplicação, o nome do curso é EDPs e aplicações, então sempre que eu puder, eu estou em português, esse problema está dizendo o seguinte, olha, em certos pontos, e por exemplo, em meteorologia acontecem coisas desse tipo, claro que isso aqui é muito simples, acontece o seguinte, vou fazer umas linhas paralelas aqui, eu fiz um longo meio, deixa eu ver aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui.
Tá? E olha aqui, ele está aqui e está aqui. Então, o desenho está meio torto, perdão, mas agora eu acho que assim que eu falar em português vocês vão entender. Essa curva está me dizendo aqui a altura da onda, que é o que está aqui em cima, a altura aqui em cima, mas esses pontos aqui embaixo estão me dizendo o seguinte, olha, nesse ponto daqui, X, me veio a informação da altura da onda, que é isso daqui, simplesmente no tempo y1. Nesse outro ponto x2 aqui, me foi dada a informação da altura da onda, essa altura da onda aqui, em outro tempo. Entendeu? É como se você tivesse, por exemplo, se fosse onda, tivesse boias no mar, 3 boias diferentes, em que uma, às 2 da tarde, registrou uma altura de onda nesse ponto, a outra, em outro ponto, registrou a altura da onda às 4 da tarde, e a outra boia, em outro ponto, registrou a altura da onda às 6 da tarde. Isso aqui foi espaçado de 2 em 2, por exemplo. Deu para entender? Então, como é que você resolve esse problema? É claro que aqui essa curva é contínua e tal, então esse é o problema de Cauchy, não é um problema de valor inicial, porque os dados da altura da onda estão vindo em tempos e lugares diferentes. Se eu chamar isso aqui de tempo, isso aqui certamente de lugar. E dá para resolver esse problema. A gente vai aprender com esse problema pelo método das características. E uma das condições fundamental para esse problema ter solução é que a curva inicial gama não seja característica. Se ela for característica, a gente fica preso ali, fica travado, a gente não consegue sair. E a nossa ideia vai ser justamente localmente sair através de características aqui e meio que construir localmente essa superfície integral em torno dessa curva. Mas pelo menos eu quero que na cabeça de vocês para quinta-feira o problema de Cauchy já vá com esse linguajar, tanto matemático como linguajar aplicado. O matemático, esse aqui é uma curva, né, em x, y e z e blá blá blá, e a gente vai ver condições, que basicamente sai de álgebra linear, condições para ter solução por esse todo esquema geométrico. Do ponto de vista de aplicações, é o que eu falei, como se fosse boias em lugares diferentes e blá blá blá, registrando a altura da onda em tempos diferentes, então lugares diferentes, registrou em tempos diferentes, e a gente consegue resolver esse problema se a curva for não característica localmente, tá? Então a gente vai ver isso em mais detalhe na quinta-feira, tá bom? Então aqui é um bom ponto para parar, para começar um assunto bem delimitado na quinta-feira.